Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar sobre Leonardo da Vinci. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou e também se não gostou, porque para mim é importante saber a sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, Leonardo da Vinci nasceu em 1452, né, na cidade de Da Vinci, né, uma cidade próxima a Florença. O pai dele era tabelião, né, e ele era filho ilegítimo, né, era filho de uma jovem camponesa, né, e durante muito tempo ele foi o único filho do pai, então ele foi muito bem criado, né. Bom, ele demonstrava curiosidade, uma inteligência acima da média, então o pai colocou ele para estudar arte no ateliê de Verrocchio, em Florença, né? E o primeiro quadro que ele fez, o primeiro desenho, foi o Dia de Santa Maria das Neves, que nós estamos vendo aí, né? É uma paisagem de Florença, né? E esse outro quadro também, que é interessante, esse quadro Batismo de Cristo, é interessante porque esse quadro não foi feito só pelo Da Vinci, né? Na verdade, ele foi feito por Verrocchio, né? E alguns detalhes foram feitos pelos seus discípulos, né? O que era um costume muito comum na época, né? E o detalhe que o Da Vinci fez é esse anjo que nós estamos vendo aí. E também a parte das paisagens que tem atrás, né? Bom, dizem que o Verrocchio, vendo esse tão perfeito, né? Essa pintura, que resolveu não pintar mais. Isso é uma lenda, né? Bom, naquele período, nós estamos na Renascença, um período muito importante para a história da arte, né? Então, havia a Renascença italiana e a Renascença flamenga, que é dos Países Baixos, Holanda e tudo mais. E havia uma contribuição, né, entre as duas renascenças, das duas artes, né? E chegou em Florença, né, o Tríptico de Portinari, né, que foi um retábulo, né, feito por um pintor belga, Hugo van der Goes. E você pode perceber que influenciou muito dessa pintura, influenciou Da Vinci, e como influenciou também vários pintores daquele período, né? E nós vemos isso o quadro que estamos vendo agora, Madonna do Cravo, né? Nesse quadro nós estamos vendo o contraste da penumbra, né, do interior com a luz natural que entra pela janela, né? Muito característico também da arte flamenga, né? E também aqui nesse quadro já está bem caracterizado, né, as figuras de Leonardo, né? O Menino Jesus e Nossa Senhora, né? Já tem as características, por exemplo, da técnica do esfumato, né? Que o Leonardo foi precursor. O esfumato é uma técnica, né, em que tem uma gradação de luz, né, do claro para o escuro, que não precisa desenhar contorno nem nada. Então fica bem natural, né, e também com a dimensão quase escultural, né. É uma coisa muito, muito perfeita, como nós estamos vendo. E toda as feições de Maria, do Menino Jesus, são bastante, além de expressivas, muito humanas, muito naturais, né. Bom, o Leonardo, ele era uma pessoa que não era só a pintura e a escultura que ele gostava, que ele se dedicava. Ele era uma pessoa que tinha interesses variados, né? Ele estudava botânica, estudava os animais, desenhava. Ele tinha os cadernos de Leonardo, que são folhas, né, em que ele desenhava e anotava tudo que vinha à cabeça. Ele fazia desenhos. Antes de fazer os quadros, ele fazia todo um estudo, né, sobre as roupas e tudo mais, sobre as feições das pessoas, sobre as expressões, né? E também ele fazia muito sobre anatomia, né? E também outras coisas que ele também se dedicava, como construção de armas, construção de hidráulica, né? Sistema hidráulico, né? Ele tinha uma gama enorme, né? Ele também gostava muito de estudar o voo do passarinho. Ele tentou, né, fazer pelo voo do passarinho, algo que fizesse o homem também voar, tipo que nós estamos hoje a asa delta, né?
Bom, inclusive é muito importante saber que ele estudou muito anatomia, por isso que a perfeição muito grande, as figuras dele. Ele dissecava cadáveres, fazia escondido isso, mas ele fazia isso, né? E é um estudo tão variado que nós estamos vendo aí, né? Bom, o Leonardo, né, ele era gay, né? Então, ele sofreu, naquela época, era uma época muito antiga, então ele foi processado por isso, então saiu de Florença, né? E foi para trabalhar em Milão com o Duque de Sforza, né? Que era o Duque de Milão. Ele foi trabalhar como engenheiro militar, né? E lá ele fez vários desenhos, né? Sobre, como eu falei, sobre até mesmo sobre uma cidade onde tinha um sistema hidráulico, vários tipos inclusive ele desenhou, ele ia fazer uma estátua, né, equestre do Sforza, então ele fez vários esboços disso, mas nunca foi feito, né, porque o bronze que seria feito para essa estátua, né, foi usada para fazer canhões, né. Nos quadernos de Leonardo nós vemos tudo, até mesmo a relação sexual que nós estamos vendo aí, né. Bom, e uma das coisas que era característica do Leonardo era a procrastinação. Ele fazia um trabalho, depois deixava pelo meio, fazia outro. E nós estamos vendo então um quadro que ele não terminou, que é São Jerônimo. Mas aí você vê que, mesmo sem terminar, a arte dele, a expressão de São Jerônimo, a expressão do leão, é uma arte muito perfeita, né? Bom, é curioso saber, né, que o Michelangelo e o Da Vinci, eles tinham uma rivalidade, né? O Da Vinci, né, já era uma pessoa na casa dos 50 anos, né? E o Michelangelo tinha 23 anos quando se conheceram. Então dizem que o Da Vinci, né, tipo, subestimou o Michelangelo, né? Chegou mesmo a dizer, porque o Michelangelo era escultor, ele chegou mesmo a dizer que achava que a escultura tal não era igual à pintura, né? Era inferior e tudo mais. Outra, quando você fala em Da Vinci, você vê logo A Última Ceia, né? Que foi um dos quadros mais conhecidos dele. Na verdade, não foi um quadro. Essa obra está pintada, né, no refeitório, né, na parede do convento de Santa Maria della Grazie, né, em Milão. Todas as figuras são do tamanho natural, né? Está na parede. Você vê a perfeição principalmente, você vê pela janela, você tem uma perspectiva, né? Uma perspectiva tão perfeita que parece que é infinita aquela paisagem, né? Ele fez estudos para cada um dos apóstolos, né? Os apóstolos estão inquietos, porque Jesus naquele momento diz que um deles vai traí-lo, né? E ele faz vários estudos do rosto de cada apóstolo. Essa é do tamanho natural, né? Está na parede, né, do convento, na parede do refeitório do convento. E ele foi feito na parede não com a técnica de afresco. Houve um engano lá, que ele pintou não com afresco, é uma técnica em que se pinta num estuque fresco, mas ele pintou numa parede seca, né, e descascou com o tempo, né. Então, o que nós vemos hoje são vários retoques, mas graças aos trabalhos que ele fez nos cadernos sobre os apóstolos, então eles conseguiram, né, fazer igual ao Da Vinci, mas essa é o tipo da arte que já foi, como se diz, bastante alterada, né? Sempre renovada, mas bastante alterada. E quando a gente fala, né, no Da Vinci, a gente também lembra da Mona Lisa ou Gioconda. Esse quadro, né, foi feito, né, uma encomenda de um comerciante muito rico de Florença, né, que chamava Francisco de Giocondo, né, e a mulher dele chamava Lisa del Gioconda ou Mona Lisa. Esse quadro é muito falado porque várias coisas, né, tanto a expressão da mulher e tudo mais, tem várias histórias sobre esse quadro, né, e que o olhar dela acompanha você, aonde você estiver, está sempre acompanhando. Bom, isso é uma característica em todos os quadros, quase todos os quadros
de retrato de Da Vinci tem essa característica de parecer que em qualquer lugar a figura está te olhando, né? E tem também, né, toda a perspectiva da paisagem atrás, né, que dá muito a impressão de que a Mona Lisa está muito próxima da gente, né? Bom, o Da Vinci, né, ele foi convidado pelo rei da França, né, o rei Francisco I da França, né, para ir morar lá, né? Então ele foi em 1519, ele foi lá e morou lá até a sua morte, né? Aliás, ele foi para lá em 1516, né, e faleceu em 1519, né? E dizem que ele era tão amigo do rei, o rei gostava tanto dele, né, que ele morreu, o rei segurando a cabeça dele no leito de morte. Bom, o último quadro pintado por Da Vinci foi esse São João Batista que nós estamos vendo aí. Aí já é um primor, né, do estilo do esfumato, né? A figura é bastante também misteriosa, como várias figuras que Da Vinci pintou, né? Uma figura andrógena, né? A expressão também a gente pode até achar muito parecida com a expressão da Mona Lisa, né? E a perfeição do esfumato ali, né? É o auge da perfeição, né? Uma figura que aparece do escuro, né? Bom, o Leonardo da Vinci, como eu falei, é um assunto, né, que leva muita assim, informações. Então eu fico por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Obrigada por sua audiência.